Olá pessoal do meu canal Página Divina, Paz do Senhor. Vamos a partir de agora dar início, dar continuidade à nossa série de estudos sobre a doutrina da salvação, ou a soteriologia bíblica. Vamos trabalhar essa questão, certo? Como eu falei, uma série de mais ou menos uns 10 vídeos só sobre salvação, correto? Vamos para o que interessa. Palavra salvação sem tanto enrolation, Sem tantas palavras técnicas, vamos aqui usar de uma maneira prática e simples, como eu falei. Ela significa livramento. Acabou, livramento. Quando alguém perguntar o que significa a palavra salvação, aí você vai bem claro e diz assim, ó, a palavra salvação significa livramento, certo? Então vamos para o que interessa. A salvação no Antigo, hoje o tema será salvação no contexto do Antigo Testamento, Como as pessoas viam a salvação no contexto do Antigo Testamento, como o Antigo Testamento descreve a salvação. E vamos aprender de uma maneira básica, simples, essa temática aqui hoje, a salvação no contexto do Antigo Testamento. Então vamos lá. Quando a gente começa a observar as Sagradas Escrituras, a gente vai ver o seguinte, que a palavra salvação, ela no Antigo Testamento, ela era uma salvação, vamos dizer aqui, dentro de um processo embrionário, Ela estava dentro de um processo aqui, ó, evolutivo, estava começando. Então é por isso que a Bíblia ela não é muito enfática no Antigo Testamento, no que diz respeito à salvação, vida após a morte, e sucessivamente. Não temos nem como provar a vida, não temos como provar a vida após a morte de uma maneira tão precisa no Antigo Testamento, Paraíso, não temos como ver isso no Antigo Testamento. A visão dos judeus no que diz respeito ao Antigo Testamento, no que diz respeito à salvação, ela era muito simplista, entendeu? Então, eles não encaravam, não viam a salvação no desenvolvimento que apresenta o Novo Testamento. Ele não acompanhava a salvação dentro desse ritmo. Então, vamos ver aqui o que era salvação para o povo judeu. Por exemplo, vamos começar pelo povo judeu. O que era salvação para eles? Salvação para os judeus estava baseada em alguns pilares. Vamos dizer aqui. O primeiro desses pilares dos judeus, vamos pegar nossa Bíblia Sagrada, ler a palavra de Deus aqui. E vamos ver. Por exemplo, a gente vai lá para o livro de Êxodo 3 e 8. Você vai ver o seguinte, Êxodo capítulo 3, versículo 8. A gente encontra a seguinte expressão. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir àquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. E o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pronto, então aqui observa vamos observar aqui as palavras iniciais do versículo 8. Por isso desci para livrá-lo. Então livrar aqui, a palavra livrar aqui, ela vem de uma expressão grega, que a gente não vai usar tantos termos técnicos aqui, não vamos usar termos técnicos, que significa livrar, quer dizer também salvar. Então o que era salvação para os judeus? Salvação para os judeus era, vamos dizer aqui, livramento dos males físicos. Livramento dos males físicos, certo? De alguma opressão, de algum sofrimento, de alguma dor, de alguma angústia. Então isso era salvação para os judeus. Se você ainda observa o capítulo 37 de Salmo 35, 17, alguém diz, Salmo tem capítulo, outros dizem não tem. Eu não ligo muito para essas coisas. Se você diz que tem capítulo, eu entendo. Se você diz que tem número, eu também entendo, Vamos entender aqui, o importante é a gente ver o conteúdo da palavra. Vamos ver aqui, Salmos 35, 17. Olha o que é que diz aqui, ó. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões, Perdão, vamos ler de novo. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Tá entendendo? Então veja só. Observa aqui que ele diz, livra, Senhor, a minha alma, quer dizer, livrar. O que é alma aqui? A alma aqui pelo contexto é a vida. Não está dizendo respeito à substância espiritual do ser humano, diz respeito à vida em si, certo? Então, livramento de males físicos. Os judeus viam a salvação nesse contexto, livramento de males físicos. Então, se você ainda observa, também eles viam o livramento como salvação, como livramento de inimigos nacionais,
né? Por exemplo, nações. Então o ato de Deus pegar e livrá-los de algum perigo, de alguma nação, entendeu como é? Da vitória aquela ao seu povo sobre os outros, sobre os inimigos. Então tudo isso, no contexto do Antigo Testamento, era visto como salvação para os judeus, entendeu? Era visto como salvação. Por isso, por exemplo, aí você observa muitas vezes nos livros de Juízes, que diz que Deus levantou o juiz tal, então, e através desse juiz, Deus livrou Israel da mão de tal nação, da mão de nação tal. Então isso é muito recorrente no livro de Juízes. Então a salvação de males nacionais, de inimigos nacionais, diz respeito a isso aí. Então a livrar o inimigo, o povo de Israel da opressão das outras nações. Então isso também diz respeito é entendido no contexto do Antigo Testamento para os judeus como salvação. Então é bom que se entenda isso. E também livrar dos pecados. Quer dizer, livrar dos pecados diz respeito ao perdão dos pecados. Isso precisa ser entendido. Por exemplo, Salmo 39:8, você vai ver o seguinte. Olha o que diz Salmos 39:8. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Veja só. Começando a observar aqui, você vê que o salmista pede para que Deus possa livrar ele de quê? Livrar a alma dele, né, das minhas iniquidades, das iniquidades, dos pecados, dos erros. Então é o que o salmista pede. A primeira coisa que o salmista pede é para Deus livrar ele de quê? Das iniquidades. Então, livramento de pecado, de erro, de tropeço. Salmo 51:14 também confirma isso. Então, a salvação no Antigo Testamento já foi contextualizada com essa seguinte situação. Primeiro, um livramentos físicos, como já falei, livramento de inimigos nacionais, que eram das nações, e livramentos, né, dos pecados, que era o perdão do pecado. E tudo isso para os judeus era visto como salvação. Sendo que a gente começa a resumir, a salvação para eles era muito vista assim no tempo presente, na vida, entendeu? Na temporalidade da vida. A salvação era encarada para eles como isso. Em você ter uma vida de prosperidade e abundância para os judeus, significava dizer que você teve uma vida salva. Salva de quê? Salva dos males, das doenças, das secas e de tudo mais, de todos os males que norteiam o ser humano. Então, os judeus encaravam a salvação dessa forma. Mas, uma pergunta, era dessa única forma que eles encaravam a salvação? Aí eu lhe digo, não. Não. Se a gente começa a observar, né, à luz das escrituras sagradas, então nós vamos entender o seguinte, que os judeus também, eles tinham algum vislumbre, né, de vida eterna, né, de salvação eterna, de uma vida eterna com Deus. Eles não tinham aquele conhecimento que nós temos, né, hoje, desenvolvido como temos hoje à luz do Novo Testamento. Mas eles tinham uma visão, vamos dizer aqui, de vida eterna também. Por exemplo, Eclesiastes 12:7 diz o seguinte, que o corpo volta à terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. Entenda só. Então, o espírito humano, segundo os judeus, voltariam para Deus. Entendeu? Existe uma questão aí, um problema, que não se sabe muito diferenciar se esse espírito diz respeito ao fôlego da vida, né, ou se esse espírito diz respeito, vamos dizer aqui, vamos dizer aqui, né, ao espírito como substância espiritual. Então isso precisamos entender, porque o Antigo Testamento ele não dá base para o contexto de uma vida após morte. Não, sabe-se que após a morte o espírito voltava para Deus. Mas se a gente começa observando, agora a gente não vai entrar sobre tricotomia, né, ou bicotomia, ou não vamos falar sobre o ser humano como um ser holístico, né? Vamos deixar esses assuntos que aí a gente trataria sobre antropologia teológica, então a gente deixa de lado e vamos para o que detém. Então, mas baseado em alguns textos bíblicos, dá a entender que o espírito aqui não diz respeito ao fôlego de vida, porque se a gente for comparar algumas situações, ressoa meio que estranho, entendeu como é? Mas não é sobre isso que vamos falar agora, entrar em detalhes aqui. Então eles tinham, o importante é que a gente entenda que eles tinham também uma noção de vida eterna, eles tinham também uma noção de vida depois da morte, entendeu como é? Sendo que a Bíblia não deixa claro se essa noção de vida após a morte era uma vida após morte imediata ou futura. A Bíblia não dá muita, vamos dizer aqui, ênfase, entendeu? Então,
É por isso que hoje existe muitas divergências no contexto da salvação da vida após a morte. Por exemplo, os irmãos adventistas, né, com todo o respeito que tenho a cada um deles, eles dizem o seguinte, que, por exemplo, morreu, acabou, ficou ali, ó, morreu. Quando o ser humano morre o ser humano de forma integral, corpo, alma e espírito, porque eles veem que o ser humano é um ser de uma estrutura integral, que quando morre o ser humano morre por completo, entendeu? Então eles entendem a alma, o espírito como fôlego da vida que Deus toma e depois devolve ela no momento da ressurreição final, após a vinda de Cristo em glória, né, depois da grande tribulação, conforme acreditam os irmãos adventistas. Já nós que somos, temos uma corrente teológica diferente, nós acreditamos o quê? Que depois que morremos, vamos o quê? Para o paraíso. E lá ficaremos esperando e aguardando a vinda do Senhor para ressuscitar no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e recebendo essa recompensa. Então é mais ou menos dessa forma. Não só os irmãos adventistas que crêem da primeira maneira a qual eu mencionei, né? Que é uma fase de sono, vamos dizer aqui. Existem outros segmentos religiosos, outros homens de Deus, outros servos de Deus que acreditam dessa forma. Para mim, acreditar em um sono pós-morte, ou acreditar em um descanso no paraíso pós-morte até aguardar a volta de Cristo, para mim isso aí não ressoa nenhuma nem outra coisa como heresia. Isso para mim são discussões que não deveria nem ter, entendeu? O importante é que dormindo ou descansando no seio de Abraão, o importante é que esperemos o Senhor. É o mais importante. Eu não ligo muito para esses contextos, porque eu não vejo heresia em nenhum dos dois pontos. Não existe heresia em nenhum dos dois pontos. E nisso aí não contribui nem que leve, não contribui nem para a condenação, nem para a salvação de alguém. Então nem vai, nem vem, nem aumenta, nem diminui. E assim vamos levando, esperando no Senhor e um dia e santificando nossa vida para que possamos assim obter a vida eterna e chegar na eternidade. Mas os judeus, como eu disse para vocês, eles tinham uma noção de vida eterna baseada aqui, ó, 12:7 de QD Eclesiastes. A gente ainda vê, né, o conceito de salvação eterna é também mencionado por Daniel, no capítulo 12 de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículos 2. Só o versículo 2 acho que é o suficiente. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então está claro aqui o texto. Então você veja que Deus aqui abrindo esse leque aqui para Daniel mostra a perspectiva da ressurreição no fim dos dias. Porque a palavra último dia aqui, a palavra dia não significa dias de 24 horas apenas. O significado dele é muito amplo, pode ser período, pode ser dispensação, pode ser um período de tempo, entendeu como é? Então o dia aqui não significa apenas 24 horas, entendeu como é? Essa é a situação que temos que entender. Aí você diz, por que você diz isso? Aí é um assunto de escatologia que a gente não vai entrar agora em detalhes, para a gente não sair do foco. Mas aqui o que eu quero que você entenda é que isso aqui Deus agora ele vislumbra para Daniel a ressurreição no último dia. Então, isso aqui está claro. Então, visão de vida eterna os judeus tinham. Entendeu como é? Por exemplo, Marta e Maria, lá no capítulo 11, versículo 24 de João. Quando Jesus disse para ela, Maria, teu irmão Lázaro há de ressuscitar. Ela fez, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Então, era aquela visão simplista, certo? Mas você diz, mas por que Deus não revelou com tantos detalhes? É porque aquilo que eu digo, no Antigo Testamento, a salvação estava em um processo embrionário, certo? E as coisas iam acontecendo e Deus ia revelando ao povo dentro da consciência de cada um, dentro da revelação que cada um naquele tempo poderia receber, entendeu? Só que a salvação completa e plena, entendeu? A revelação completa e plena e integral da salvação veio em Cristo, porque a salvação ela convergiria, ela estaria, ela concretizaria-se em Cristo. Então tudo isso aí temos que perceber, temos que entender. Então é por isso que no Antigo Testamento a doutrina da salvação ela é um pouco, eu não vou dizer que não tem, mas ela é meio que ela é embrionária, entendeu? Aí quando chega em Cristo é que ela é concretizada e expandida de uma maneira integral, desenvolvida, esclarecida de uma maneira integral. Então a gente também quando começa a observar, em 23:8 de Atos, você vê por exemplo que os fariseus acreditavam na vida após a morte, ou seja, na salvação, né? Na vida eterna, ressurreição. Já os saduceus não acreditavam. E assim sucessivamente.
Para a gente encerrar, se você observar Jó, capítulo 19, versículos 25 ao 27, você vai encontrar o seguinte: Jó começando a mostrar, certo? A ressurreição final, porque ele diz o seguinte, Jó, em Jó, capítulo 19, Jó, capítulo 19, versículos 25 em diante, olha o que diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então mostra Jó já fala de uma ressurreição final. Mas o que me chama a atenção não é o que apenas Jó pensa, é a época em que Jó viveu, porque Jó viveu no período ali mais ou menos patriarcal, certo? Viveu ali no período patriarcal, no período de Abraão, ou até antes de Abraão. Se você pegar a Bíblia e vem em ordem cronológica, você vai ver que a Bíblia vem em ordem cronológica, quando chega no capítulo 12 de Gênesis, ela começa a contar a história de Jó, o patriarca. E segundo evidências que a gente não vai mencionar aqui para a gente não perder tempo, o que acontece? Para não ter só na soteriologia do Antigo Testamento. Você vai ver que no livro de Jó acontece o seguinte: Jó, ele viveu naquele período ali de Abraão, período patriarcal, entendeu? Como então, naquele período de Abraão patriarcal, Jó já tinha um vislumbre do que era uma vida eterna e ressurreição futura e eterna. Então, ficamos por aqui nessa temática, certo? Acredito que deu para você absorver alguma coisa. Depois voltaremos aí com a terceira videoaula sobre a doutrina da salvação. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.